Imagine que estamos no início dos anos 80. Se você visitasse a China naquela época, veria um país majoritariamente agrário, onde ter uma bicicleta era um luxo e a eletricidade era um privilégio das grandes cidades. O mundo olhava para o Japão e para os Estados Unidos como os únicos faróis do progresso. A ideia de que a China poderia, em apenas 4 décadas, desafiar a supremacia do Vale do Silício parecia não apenas improvável, mas uma completa alucinação. Mas hoje, em 2026, a realidade é outra. Quando você olha para o lado oculto da Lua, há uma bandeira chinesa lá. Quando você analisa quem detém o maior número de patentes em inteligência artificial, o nome que surge no topo não é Google ou Microsoft, mas gigantes como a Baidu e a Tencent. Como isso aconteceu? Não foi um milagre. Foi o maior e mais planejado projeto de engenharia econômica da história da humanidade. E para entender como eles chegaram lá, precisamos olhar para as engrenagens invisíveis que transformaram o Made in China de sinônimo de cópia barata em sinônimo de futuro. Tudo começou com uma estratégia que muitos chamam de cavalo de Troia. Nas décadas de 90 e 2000, a China ofereceu ao mundo o que ninguém mais podia: uma mão de obra vasta e barata. As grandes marcas ocidentais correram para lá, mas havia uma taxa oculta. O governo chinês impôs as joint ventures. Se uma empresa americana queria fabricar lá, ela precisava se associar a uma empresa local e compartilhar o know-how. O Ocidente achou que estava apenas terceirizando o trabalho braçal, mas a China estava em uma sala de aula global, aprendendo como cada parafuso, cada chip e cada linha de código era feita. Eles não estavam apenas montando iPhones, eles estavam estudando a arquitetura da inovação. Enquanto o aprendizado acontecia nas fábricas, o governo chinês tomava uma decisão radical, o leapfrogging, ou o salto do sapo. Eles perceberam que não precisavam passar por todas as etapas tecnológicas que o Ocidente passou. Por que gastar bilhões instalando linhas telefônicas de cobre por todo o país, se você pode pular direto para as torres de celular? Por que criar uma cultura de cartões de crédito e cheques, se você pode pular direto para o pagamento via QR Code no celular? Esse salto permitiu que a infraestrutura chinesa nascesse já digital. Hoje, na China, até um artista de rua ou um vendedor de frutas na calçada prefere o WeChat Pay ao dinheiro físico. Eles digitalizaram a economia de baixo para cima, criando um volume de dados que o resto do mundo mal consegue imaginar. E é aqui que entra o conceito de Shenzhen. Se o Vale do Silício é o lugar onde as ideias nascem, Shenzhen é o lugar onde elas ganham corpo e massa. Há 40 anos, era uma vila de pescadores. Hoje é a capital mundial do hardware. Lá existe algo chamado Inovação Shanzai. O que começou como pirataria evoluiu para um sistema de prototipagem ultraveloz. Se um engenheiro em São Francisco quer criar um novo drone, ele leva meses para conseguir os componentes. Em Shenzhen, ele cruza a rua e encontra tudo em uma tarde. Essa velocidade permitiu que empresas como a DJI dominassem 70% do mercado mundial de drones. Não é apenas porque são mais baratos, é porque são tecnologicamente superiores e evoluem 10 vezes mais que a concorrência. Mas a tecnologia de consumo é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro campo de batalha atual são os semicondutores e a energia verde. Por anos, a China foi dependente de chips americanos, o que era seu calcanhar de Aquiles. Quando os Estados Unidos começaram a impor sanções contra a Huawei, o recado para Pequim foi claro: ou vocês dominam a fabricação de chips, ou nunca serão soberanos. Desde então, bilhões de dólares foram injetados na SMIC e em outras fabricantes locais. O objetivo não é apenas alcançar os Estados Unidos, é tornar o mundo dependente da tecnologia chinesa. E se falamos de futuro, precisamos falar de carros elétricos. Enquanto as montadoras tradicionais de Detroit e da Alemanha discutiam como adaptar motores a combustão, a China decidiu que o futuro seria elétrico. Eles não apenas fabricam os carros, eles controlam toda a cadeia de suprimentos, da mineração do lítio na África e na América do Sul ao processamento de grafite e à fabricação das células de bateria.
Hoje, empresas como a BYD e CATL não são apenas montadoras, são as donas da energia que move os transportes do século XXI. Quando você vê um carro elétrico chinês hoje, você não está vendo apenas um veículo, você está vendo o resultado de 20 anos de subsídios estratégicos e foco absoluto em dominar o setor que o Ocidente ignorou por muito tempo. Para fechar o quebra-cabeça, temos a inteligência artificial e o 5G. A infraestrutura de 5G da China é hoje a mais vasta do planeta. Isso não serve apenas para o seu TikTok carregar mais rápido. O 5G é o sistema nervoso das fábricas automatizadas, dos portos que operam sem seres humanos e das cidades inteligentes. Ao dominar o 5G através da Huawei, a China se tornou a arquiteta das cidades do futuro em dezenas de países na África, Ásia e América Latina. Isso cria o que chamamos de dependência de caminho. Uma vez que você constrói sua infraestrutura com tecnologia chinesa, você está conectado ao ecossistema deles por décadas. A pergunta que fica para nós é: a China apenas copiou o seu caminho até o topo? No início, talvez, mas hoje eles estão definindo os novos padrões. Da física quântica à biotecnologia, o dragão chinês parou de olhar para o que os outros estavam fazendo e começou a ditar o ritmo da corrida. Estamos vivendo em um mundo onde o polo de inovação se deslocou para o Oriente, e em uma era em que a tecnologia é poder, quem lidera a inovação não ganha apenas dinheiro, mas ganha o direito de escrever as regras do jogo global. A grande lição da ascensão chinesa é que a tecnologia não é um evento isolado, é um ecossistema. Requer educação de base maciça, investimento estatal pesado, infraestrutura de ponta e uma visão que olha para daqui a 50 anos, não apenas para o próximo relatório trimestral de lucros. Enquanto o mundo assiste a essa transformação, a pergunta mais importante não é se a China vai liderar, mas sim o que o resto do mundo vai fazer para não ficar para trás. Porque na corrida tecnológica, o segundo lugar é o primeiro a ser esquecido.